O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém. E eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Os seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Então mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem então disse: servo bom, muito bem, como fostes fiel em coisas pequenas, receberá o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas que me deu renderam 5 vezes mais. E o homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebes o que não destes, e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositasses o meu dinheiro no banco? Ao chegar eu o retiraria com juros. Depois ele disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado mais ainda. Mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, meus irmãos e minhas irmãs, assentem-se por um instante. Eu prometo que não vou demorar muito na minha fala, porque meu recado eu já passei lá no começo da celebração. Nós estamos vivendo um momento muito lindo do cerco de Jericó. E essa história de hoje, esta parábola que Jesus nos conta, ela é uma história tão linda, porque esse homem nobre é Jesus. É Jesus, porque além de ser nobre, Ele cuida muito bem de cada um de nós.
E a palavra de Deus diz que ele foi para um país distante para ser coroado e depois voltar. E foi isso que aconteceu com Jesus quando ele chegou em Jerusalém. Na sexta-feira santa, no sábado santo, no domingo da Páscoa, ele foi coroado. Ele foi coroado com a coroa da ressurreição e uma vida nova. E esse cerco de Jericó que a gente está vivendo, e por isso eu chamo a atenção, ele é uma oportunidade da gente também ressuscitar para tantas coisas. Porque esse homem nobre, ele chamou 10 dos seus encarregados, dos seus trabalhadores, e o número 10 aqui significa cada um de nós. Significa cada um de nós que está aqui. E ele deu 100 moedas de prata. Essas 100 moedas de prata é aquilo que a gente precisa para viver. É aquilo que a gente precisa para viver. É aquilo que a gente coloca à disposição do mundo. E em momento algum, este homem nobre, momento algum ele exigiu que produzisse 10, 11, 15, 20 vezes. Em momento algum. Apenas ele disse: cuidai dessas moedas, trabalhai e produzi bastante frutos. E aí nós vamos hoje nesse cerco de Jericó, nesta missa, hoje nós vamos olhar muito para a nossa vida, porque o que nós estamos fazendo com estas 100 moedas que o Senhor deu para cada um de nós? Eu quis simbolizar lá naquela pedra que foi entregue, que você entregou aqui na frente. Eu quis simbolizar que a gente tem 2 opções nesta vida: trabalhar a nossa vida, trabalhar os nossos dons, e a vida ela vai acontecer. Ou a gente fica preso como um daqueles empregados ficou, porque ele teve medo. Ele escondeu as moedas. E quando a gente tem medo, a gente acaba não fazendo nada. A gente acaba parando no tempo. Então hoje, nesta missa, a gente fala de tempestades, de problemas, de coisas que nós entregamos a Deus. E a gente precisa entregar isso, porque senão nós vamos chegar até Deus, porque esse evangelho diz que um dia esse homem ele foi coroado e ele voltou. E já fazem mais de 2000 anos do nascimento de Jesus. Ele está demorando para voltar. Mas ele vai voltar. Ele está demorando para voltar. Mas ele vai voltar. Não sei quando. Talvez o fato dele demorar de voltar é para que a gente trabalhe bem esse presente que Deus nos deu. Talvez o fato de Jesus demorar para voltar é porque talvez a gente precisa mudar ainda algumas coisas na nossa vida. Porque um dia sim nós vamos prestar contas a Deus. E olha só, não dá para prestar conta para Deus, entregar a Deus a mesma quantidade que Ele nos deu, ou até menos. O que a gente aprende hoje? Eu gosto desse evangelho porque o dono, o Senhor, Ele tirou as 100 moedas daquele empregado que não quis nada com nada, e Ele deu para quem tinha bastante. Isso não é ser ruim. Isso não é ser justo. Injusto, aliás. Porque se você não consegue fazer de uma coisa virar 2, por que Deus vai te dar 3? Porque se a gente não consegue, talvez a gente ganhe 2 moedas. Se a gente não consegue fazer virar 4, por que Deus vai continuar dando moedas para nós?
Por que Ele vai continuar investindo em nós? Nós não trabalhamos, nós não fazemos produzir. Esse evangelho de hoje, ele é um evangelho para que a gente acredite em nós. Porque veja só, esse evangelho de hoje é o evangelho da nossa vida. Quantos dons deu para você? Quantos dons Deus deu para você? Quantas capacidades Ele deu para você? Quantas possibilidades Ele deu para você? E o que você está fazendo com isso? Porque é injusto a gente devolver o mesmo que Deus deu para nós, ou até menos. É injusto. Esse evangelho de hoje é o evangelho para a gente tomar consciência de uma coisa. A gente precisa gastar a nossa vida. A gente precisa acreditar na nossa vida. A gente precisa investir em nós. A gente precisa investir nas coisas. Porque se tu não faz 2 moedas virar 3 ou 4, para que Deus vai continuar apostando em você? Nós somos inúteis. Não servimos para nada. Olha, esse é o evangelho. Esse é aquele evangelho para a nossa vida, porque muitas vezes a gente começa pequeno. Quem começou grande aqui? Muitas vezes a gente começa num cômodo lá da nossa casa, fazendo isso, fazendo aquilo. Muitas vezes a gente começa num quadradinho, com um monte de dívida, de boleto para pagar, né, de prestação. Muitas vezes a gente começa pequeno, mas a gente investe, a gente gasta, a gente aposta, a gente dá o passo. E aí talvez aquela única moeda que a gente investiu começa a virar 2, começa a virar 3, começa a virar 4. E às vezes as coisas na nossa vida, elas são devagar. Mas olha só, quando Deus olha para o teu coração e Ele percebe que você está se dedicando, e Ele percebe que você está se doando, e Ele percebe que você está trabalhando, e Ele percebe que você está dando o teu melhor, adivinha o que acontece? O teu projeto passa a ser o projeto de Deus. O teu sonho passa a ser o sonho de Deus. O teu trabalho passa a ser o projeto de Deus. E aí no começo às vezes as coisas são demoradas, mas chega um momento na nossa vida. Por isso que Deus, por isso que esse homem, Deus, Ele deu, para aquele que rendeu 10 vezes, Ele deu mais. Sabe por quê? Porque Deus aposta em quem faz render. Deus abençoa em quem arregaça a manga. Deus abençoa. Deus faz as coisas acontecer. Mas às vezes a gente é travado. Se eu fosse passar o microfone aqui para vocês, vocês iriam dar uma bela lição para mim de como vocês começaram. Por que algumas pessoas não vão para frente? Por que algumas pessoas sempre vão para trás? Porque sempre são escolhas erradas, apostas erradas, companhias erradas, crenças erradas, e só vai para trás. Porque quando a gente pega as nossas 100 moedas e a gente diz: Senhor, eu vou produzir, eu vou fazer acontecer, Deus coloca a mão e faz acontecer. Esse é o evangelho de hoje. Então, meus irmãos e minhas irmãs, talvez vocês acharam que eu estava brincando com essas pedras aqui, mas essas pedras aqui são aquelas velhas desculpas que a gente dá. Essas pedras aqui são aquelas limitações que a gente vai colocando. Então a gente precisa,
a gente precisa buscar essa presença de Deus. A gente precisa gastar a nossa vida. Veja, o Evangelho traz um dado, aqui traz um dado muito interessante. Porque, veja só, seus concidadãos, porém, odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: não queremos que você volte para cá nunca mais. Porque tem muita gente que não gosta da gente. Vamos falar a verdade. Tem muita gente que olha para o que nós temos e é capaz de dizer que a gente está roubando, que a gente está progredindo de um modo não correto. Mas por quê? Porque não vê que a gente às vezes passa a noite em clara trabalhando. Porque às vezes não vê que a gente renuncia a isso e a isso para crescer. Esses eram os que criticavam Jesus. Quantas pessoas talvez já até brincaram contigo: missa todo dia? Quanta gente fala mal de Deus, quanta gente fala mal da igreja, quanta gente mete o pau quando a gente quer fazer as coisas. O que acontece com esse tipo de gente? Porque olha só, Deus vê, Deus enxerga, acontece a própria condenação, fica para trás. Então, nesse cerco de Jericó, a gente fala tanto de muralhas, mas aqui tem uma muralha, mas o que precisa cair? Talvez vocês vão me levar a mal, não tem problema. Deus não vai apostar em quem não é capaz de fazer uma moeda virar duas. Ele não vai apostar, não. Deus sabe em quem Ele aposta. Deus não vai apostar em quem é acomodado. Deus não vai apostar em quem puxa para trás. Deus não vai apostar em quem vive puxando o tapete do outro. Não vai apostar. Não vai. Sabe por quê? Porque Deus conhece o nosso esforço. Deus sabe a nossa luta. Deus sabe dos nossos projetos. E quando Ele vê que você está se esforçando, se dedicando, o esforço, a dedicação, o sonho teu passa a ser o sonho de Deus. E dá certo. É por isso que de vez em quando você vai ver na tua vida as coisas deslanchar. E quando as coisas começam a deslanchar, a gente começa a se acomodar. E a gente não vai mais na igreja. E a gente não vai mais na missa. E aí a coisa começa a desandar. Então vamos levar para nós hoje esta mensagem. Deus, Ele vai abençoar, sim. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. As muralhas vão cair. Eu tenho uma raiva quando eu falo: caiu tanta muralha. Mas caiu mesmo? Ou é da boca para fora? Sabe, esse é o esforço. A gente às vezes quer ser feliz, mas a gente quer continuar andando com aquela pedrinha no nosso sapato. A gente quer estar bem, mas a gente não faz a nossa parte. Deus não consegue fazer nada se a gente não fizer a nossa parte. Deus não consegue fazer nada se você não der o passo. Deus não consegue fazer nada se você não avançar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é bonito ver esta igreja cheia, mas é triste rezar os outros dias do cerco aqui. Gente precisa ser fiel e buscar o Senhor todos os momentos da nossa vida. Colocar a Eucaristia, colocar a missa, e coisas boas e bonitas vão acontecer. Creio em Deus Pai,